Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do Grupo de Estudos Espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje nós vamos iniciar uma série de reflexões sobre um tema que desperta muito nosso interesse, curiosidade, que gera muitas dúvidas, que é a questão da mediunidade, né? Essa possibilidade que nós temos de comunicação com espíritos, tanto de desencarnados como de encarnados, a questão da influenciação mental que isso pode gerar, como que isso realmente vai impactar na nossa vida, auxiliando ou prejudicando, e o que a gente tem de possibilidade de fazer, de agir, o que está nas nossas mãos, para que a gente possa conviver bem com isso, né, da melhor maneira possível, tirando essa questão dos prejuízos que possam ocorrer, mas sim aproveitando dos benefícios que essa possibilidade de comunicação aí nos traz, né, a questão da mediunidade. E é interessante que muitas vezes as pessoas têm a noção de que comunicação com espíritos é algo que ocorre exclusivamente com um médium ali presente, né? Aquela pessoa que tem a mediunidade, essa capacidade mais ostensiva, desenvolvida e que permite essa comunicação de uma maneira aí mais ostensiva. E é uma dúvida até que surgiu no podcast do Despertar Espírita. Nós comentamos sobre um texto do Emmanuel, que está no livro Seara dos Médiuns, que se chama Faixas, e que lá o Emmanuel nos diz o seguinte: comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. E aí, quando nós nos deparamos com essa frase, comunicação espiritual não é privilégio de comunicação mediúnica, a nossa cabeça meio que dá um nó, né? Fala, mas peraí, como assim? Não são apenas os médiuns que têm essa possibilidade de comunicação, né? Eu tenho a possibilidade de ter contato e pedir esclarecimentos e auxílio de espíritos de luz, e da mesma forma, daqueles que estão em desarmonia, que podem me prejudicar de alguma forma, como isso se dá, como que isso acontece, né? Então, sobre isso a gente vai comentar agora um pouquinho hoje e nas próximas semanas aí nas nossas reflexões sobre essa questão da mediunidade. E para a gente pensar sobre isso, hoje eu trouxe um trechinho aqui do livro dos médiuns, que foi estudado também pelo Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, e que a gente vai refletir um pouco, que é a questão do pensamento, né? No livro dos médiuns, capítulo 2, item 7, Kardec nos diz o seguinte: o pensamento é um dos atributos do espírito, a possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar nossos sentidos e, por conseguinte, transmitir seu pensamento resulta, se podemos nos exprimir assim, de uma constituição fisiológica. Portanto, não há nada nesse fato de sobrenatural e nada de maravilhoso. Quer dizer, lá no livro dos médiuns, Kardec já nos chamava a atenção para a questão dessa comunicação que se dá através do pensamento ser algo que não é nada de milagre, de fantasioso, de sobrenatural. Não, ele deixava claro que assim, ó, se a ciência de então, da época ainda não conseguia explicar isso, é porque ainda não tinha seus meios, não tinha avançado a ponto de, mas que com o tempo avançaria. Porém, a comunicação através do pensamento é algo fisiológico, né? É algo que faz parte do natural, é algo que a ciência vai chegar um dia a explicar. E nos dias de hoje, nós já temos essa possibilidade, né, com vários estudiosos aí dessas questões aí das neurociências, né, entendendo sobre as emissões que o pensamento humano cria, né, inclusive com máquinas, registrando essas ondas, né, essas emissões que o pensamento humano cria. Então, a partir do momento que eu penso algo, eu estou vibrando e emitindo aí uma frequência aí de onda que pode ser captada por alguém em algum lugar, como os rádios fazem, né? Como os rádios sintonizam, né? Então, hoje, para a gente, isso já não é mais um será, um porém. Não, hoje a ciência já tem esse conhecimento. Então, a gente começa já a entender que aquilo que Kardec falou lá no livro dos médiuns, para a gente hoje já é uma realidade. Essa questão de sabermos que o fato de pensar emite sim
ondas, né, frequências aí de onda, modificando aí a energia, as questões ao nosso redor. Se no pensamento eu entendo que há uma emissão de onda, eu tenho que entender que ela pode ser captada também por algo ou por alguém, né? E aí, sobre isso, tem um texto muito interessante do livro Seara dos Médiuns, em que o Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, intitulou esse texto de Cartão de Visita, em que ele vai comentar um pouquinho sobre essa questão do pensamento aí interferindo na questão da comunicação entre espíritos. E entendam bem, quando eu falo entre espíritos, eu não estou falando apenas dos desencarnados, eu falo aqui de desencarnados e de encarnados também. Então a gente começa a entender que a questão dessa comunicação não é privilégio apenas daqueles que têm uma mediunidade ostensiva, mas todos aqueles seres que pensam têm essa capacidade de se comunicar e de receber essa percepção de uma maneira mais ou menos ostensiva, né? Mais fácil aí ou mais difícil de perceber, dependendo aí da atenção que a gente vai dar, né? E nesse livro Seara dos Médiuns, o Emmanuel, ele inicia esse capítulo que se chama Cartão de Visitas, dizendo o seguinte: em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Então aqui a gente percebe como é reforçada essa questão aí da importância do pensamento, né? E das ondas que ele irá emitir. E aqui o Emmanuel ele já entra com uma palavra nova que vai ser chave, que vai ser extremamente importante quando a gente começa a pensar nessa questão da ligação que a gente faz com espíritos, né? E situações e pessoas, que é a questão da sintonia. Sintonia. Quando a gente fala, olha, vou sintonizar na rádio um canal, o que nós estamos falando? Que a gente vai virar ali o botãozinho, né, que vai ver a sintonia, o canal que eu quero escutar, a música que eu quero ouvir, para poder me sintonizar, para poder entrar naquela frequência e escutar aquilo que está sendo dito por aquele canal da rádio. E aqui a gente começa a pensar que acontece um fenômeno semelhante. De acordo com a sintonia que eu tenho, com o tipo de vibração que o meu pensamento emite, eu estarei tendo uma capacidade aí de, entre aspas, ouvir aqueles que estão na mesma frequência vibratória que eu, na mesma sintonia, como se eu estivesse colocando meu botãozinho da rádio lá e escolhendo a música que vai tocar e que eu vou escutar. Mas esse escutar nem sempre é esse escutar igual a gente está ouvindo aqui pelo áudio, uma voz falando. Esse escutar muitas vezes vem na forma de pensamentos também e intuições que nós recebemos. Então a gente já começa a perceber a importância do que eu estou emitindo de acordo com aquilo que eu quero captar, né? Quem eu quero ter ao meu redor, qual tipo de espírito que eu quero ter ao meu redor, me orientando, me intuindo, né? Seres mais elevados, seres que estão em desequilíbrio, qual a minha parcela de responsabilidade nisso, né? Naquilo que eu estou atraindo. E o Emmanuel, nesse capítulo, ele faz uma comparação muito interessante para a gente entender essa questão da emissão do pensamento, em que ele compara a uma vela acesa. Ele fala, é uma comparação que não é bem exata, ela é uma comparação pobre, mas que faz a gente entender um pouquinho melhor como que isso funciona. Quando eu acendo uma vela, ela vai estar ali emitindo a luz ao redor dela e influenciando todo o ambiente ao redor de acordo com a proximidade ali, né? Então, acendi a luz, aquele lugar que estava totalmente escuro, ele vai clarear, porque ele vai estar todo influenciado pela energia luminosa que vai estar sendo ali despendida por aquela vela. E ele diz que o pensamento é mais ou menos a mesma coisa. Quando nós estamos emitindo ali o nosso pensamento, aquilo que eu estou pensando está emitindo faixas de vibração que vai influenciar num determinado raio de atuação tudo aquilo que está ao meu redor. Todos aqueles que possam entrar em sintonia com a faixa que eu estou emitindo.
o ambiente em que nós vivemos, né? Então ele fala, se na vela a gente tem a chama, no pensamento a gente vai ter a ideia. E aí a gente começa a perceber a importância do tipo de ideia que nós alimentamos, do tipo de pensamento que nós trazemos e damos importância e alimentamos e fazemos crescer na nossa cabeça e como isso pode sim influenciar o meio em que eu vivo, as pessoas que estão ao meu redor, tanto as encarnadas quanto as desencarnadas. Porque lembrando que nós falamos ali, que eu estiver pensando, eu vou estar buscando de sintonia para se conectar comigo, né? O semelhante atraindo ali o semelhante. Bom, o Emmanuel ele faz a gente lembrar que diante dessa questão do que eu estou emitindo, coisas boas ou coisas ruins, ele fala assim, ó, com a emissão do pensamento, pode-se tanto construir um caminho aí que vai criar um santuário, quanto a trilha que vai levar o ser a um pântano. Ou seja, eu posso estar criando caminhos bons que vão fazer com que eu chegue a algo melhor, que eu melhore a vida que eu estou, as situações que eu estou passando, ou criar caminhos para o pântano, né? Ou tá criando situações mais difíceis, mais perniciosas, mais dolorosas para a minha existência, para o meu viver. E aí ele vem falar, nós falamos aqui que uma palavra-chave no começo, importantíssima para a gente guardar, é a questão da sintonia, né? Com quem eu estou sintonizando. E aí ele vem trazer uma segunda palavra, importantíssima também, para que a gente possa entender esse fato da comunicação do pensamento, do intercâmbio mediúnico, né? Da comunicação entre espíritos, seja eles encarnados, seja eles desencarnados. Em que ele fala assim, ó, verificamos no símile que a energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. E quando nós estamos falando aqui na questão da vontade, a gente começa a perceber, então, a responsabilidade que nós temos pela faixa vibratória que nós criamos no nosso pensamento, né? Tem um livro muito interessante em que o Emmanuel faz um estudo sobre essa questão do pensamento, que se chama Pensamento e Vida, em que ele comenta essa questão da vontade como sendo um impacto determinante dessas situações de sintonia e de ligação espiritual que nós realizamos na nossa vida. Nesse livro Pensamento e Vida, o Emmanuel ele diz o seguinte: pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. No meu livro aqui eu até grifei esse trechinho em que ele fala: a vontade é o impacto determinante, porque quando eu falo de vontade, eu estou falando da minha responsabilidade sobre aquilo que eu estou criando, sobre aquilo que eu estou atraindo para a minha vida, né? E aí ele complementa dizendo assim: nela, na vontade, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina, né? Quer dizer, ela é como se fosse um botão ali poderoso, a minha vontade, que vai definir para que rumo que eu vou estar conduzindo a minha vida, para que situação que eu estarei caminhando, para as ligações espirituais que eu estarei fazendo, melhorando ou piorando aí a minha trajetória, o meu caminho. E caminhando então aí para o final dessa nossa reflexão, eu vou trazer um trechinho para vocês desse outro livro também maravilhoso que faz a gente entender muito essa questão da mediunidade, que é o Seara dos Médiuns. Também o espírito responsável é o Emmanuel por esse texto. Ele diz o seguinte: observa, pois, os próprios impulsos, né? Presta atenção nos teus impulsos na tua vida. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atrais. Atraindo, refletes. E refletindo, estendes a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. Quer dizer, a partir do momento que eu começo a perceber os meus impulsos, os meus desejos que vão gerando os meus pensamentos, eu vou começando a perceber tudo aquilo que eu atraio e que eu reflito
na minha vida, como se nós fôssemos um espelho mesmo, em que nós recebemos e refletimos a luz. O espelho atrai e reflete a luz. Nós recebemos e emitimos a questão das emissões vibratórias que nós criamos pelo nosso pensamento, né? E aí ele conclui dizendo assim, ó, o pensamento é, portanto, o nosso cartão de visitas. E quando ele fala sobre essa questão do pensamento ser o nosso cartão de visitas, a gente começa a entender muitas situações que nós vivemos no seguinte sentido. Aquela pessoa que às vezes a gente nem conhece direito, mas que quando tem um contato se sente tão bem quando está do lado dela. Estamos captando ali, mesmo sem ter uma mediunidade ostensiva, estamos captando aquela energia que entra em sintonia com a nossa. Ou a situação contrária também, né? Aquela pessoa que às vezes a gente nem conhece, ou conhece, enfim, mas que nunca fez nada pra gente, mas que quando a gente tá perto a gente se sente mal, a gente não se sente bem, a gente quer sair de perto, não tá legal. O que está acontecendo? Mesmo sem uma mediunidade ostensiva, nós estamos percebendo e captando esse cartão de visitas, que é a energia que está ao redor da pessoa, que reflete aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, aquilo que ela é. Quer dizer que quando eu me sinto mal com a pessoa do meu lado, a pessoa é ruim? Não é isso. Mas a pessoa tem uma sintonia vibratória diferente da minha. Não é verdade? Incompatível com aquela que eu estou emitindo, com aquela que eu estou vibrando. Bom, diante disso, a gente então já começa a saber, a perceber que se eu quero ter um cartão de visita bom, que vai atrair aí bons espíritos, boas influências para minha vida, né? Espíritos de luz que vão me auxiliar. Eu preciso começar a trabalhar, então, não apenas a minha ação, as coisas que eu faço na vida, mas o modo como eu penso. Porque tudo nasce, todas as minhas ações, as minhas atuações, e mesmo aquilo que às vezes a gente nem chega a fazer, tudo aquilo nasce do pensamento. Então, enquanto eu estou pensando, eu estou agindo, eu estou emitindo energias que vão fazer como teias ali magnéticas, que vão levar o nosso cartão de visitas para atrair aqueles que se sentem bem com a nossa energia, que têm afinidade com a nossa energia. Ou seja, como é o cartão de visita que eu estou carregando por onde quer que eu vá? Eu estou buscando atrair seres bons, seres de luz, que estarão ali me auxiliando, me dando uma retaguarda para que eu possa caminhar mais tranquilamente, de uma maneira melhor, ou através dos meus pensamentos em desequilíbrio, em desarmonia, eu estou atraindo, criando um cartão de visita que vai atrair seres semelhantes, aqueles espíritos em desarmonia, aqueles espíritos sofredores, que às vezes a gente tem que correr para o centro espírita e falar, me ajuda, pelo amor de Deus, eu estou passando por um processo obsessivo, ajuda aí a desligar isso, a afastar esse espírito das trevas. E a gente começa a entender que essa ligação, muitas vezes, começa no cartão de visitas que eu carrego comigo, que são as energias geradas pelo meu pensamento, pela minha vibração, por aquilo que eu alimento aqui dentro da minha cabeça e do meu coração. Então, nessa nossa primeira reflexão aqui, já fica aí para a gente ter essa noção do quanto o nosso pensamento pode nos ajudar ou atrapalhar aí, se a gente deseja viver uma vida mais tranquila, mais plena, mais em paz, né? Enquanto eu estiver alimentando pensamentos de sofrimento, de desarmonia, de dor, de revolta, de raiva, eu estarei atraindo seres que vibram nessa mesma faixa, porque o meu cartão de visita, que é essa energia, convida esses seres para o meu convívio pessoal. Ao contrário, quando eu estiver buscando algo de melhor, quando eu estiver buscando me melhorar, todos nós somos imperfeitos, todos nós temos dificuldades e dores no caminho, mas quando eu estou dando um passo para tentar ser um pouquinho melhor, para tentar trabalhar a minha paciência, para tentar trabalhar o bem, o amor, vibrações elevadas de luz, a oração ajuda muito nisso. Eu estarei com um cartão de visitas que convida esses seres de vibração amorosa superior a estarem mais presentes na minha vida, auxiliando aí na minha jornada.
Fica aí então essa dica para que a gente possa ter essa certeza de que mediunidade, comunicação espiritual não se dá somente com aqueles que têm mediunidade ostensiva, mas que todos nós, através do nosso pensamento, estamos nos conectando com pensamentos, com energias, com seres que vibram na mesma faixa. Portanto, eu posso melhorar ou eu posso criar ainda mais embaraço aí no meu caminho de acordo com o botão da minha vontade. Vamos apertar o botãozinho da vontade lá para que a gente possa ter melhores escolhas, melhorando os nossos caminhos no nosso dia a dia. Um beijo grande a todos e nos encontramos na próxima reflexão.